Oi, galera! Nesse vídeo, então, vamos iniciar os nossos assuntos da terceira unidade, falando especificamente do Brasil, Primeiro Império ou do primeiro reinado com Dom Pedro I no Brasil. Com a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, teve início no Brasil o período imperial, que durou até 1889, quando ocorre a proclamação da República. Esse período pode ser subdividido em três partes, de acordo com o critério de organização política que predominava nele. Por exemplo, de 1822 a 1831, nós temos o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. De 1831 a 1840, ou seja, 9 anos, com a saída de Dom Pedro I do governo, o país então passou a ser governado por regentes. E de 1840 até 1889, nós temos então o segundo reinado, período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, 2 anos depois da sua proclamação. O governo estadunidense defendia que a América deveria ser governada com autonomia em relação aos países europeus, a fim de que os Estados Unidos pudessem ampliar seus interesses econômicos e comerciais nos recém-criados estados americanos. Portugal, entretanto, só reconheceu a independência brasileira em 1825, com a mediação dos ingleses, por meio da assinatura do Tratado de Paz e Aliança. Esse acordo estipulava que o Brasil deveria pagar uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. Para conseguir cumprir esse acordo, Dom Pedro I, então, ele recorre a um empréstimo junto aos ingleses, dando início, então, ao aumento da dívida externa brasileira. No início do período imperial, a população brasileira era formada por cerca de 4 milhões de habitantes, sendo que desses 4 milhões, 30% eram de pessoas escravizadas. O restante era composto por pequenos grupos da elite agrária e urbana e por uma maioria pertencente às classes mais pobres. Esse último grupo era constituído principalmente por ex-escravizados, pequenos comerciantes, artesãos e outros indivíduos. Depois de estabelecida a autonomia, ou seja, a independência política do Brasil, foi necessário criar símbolos nacionais, uma série de instituições e órgãos administrativos e um conjunto de leis para o novo Estado que surgia. Por esse motivo, uma das primeiras ações de Dom Pedro I no governo foi a criação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Em maio de 1823, senadores e deputados reuniram-se então em assembleia para discutir os termos do texto constitucional. Entretanto, naquela época, a divergência política, ou seja, as discordâncias, era grande entre os grupos restauradores e liberais. No grupo dos restauradores, era composto por grandes proprietários rurais e membros da elite brasileira. Ambos eram contrários à independência do país, como já discutimos nas outras aulas, e defensores do retorno da monarquia. Entre os liberais, havia o grupo dos moderados e o grupo dos exaltados. O grupo dos moderados era formado principalmente pela elite agrária, que defendia uma monarquia constitucional e a manutenção de seus interesses políticos. Já o grupo dos liberais exaltados era formado por quem defendia o republicanismo ou uma monarquia federativa e eram representados pelas classes médias e urbanas e por alguns proprietários de terras, cujo interesse comum era uma maior autonomia, ou seja, uma maior liberdade política das províncias ou dos estados. Províncias era o nome dado então na época aos estados que nós temos hoje.
Por causa dessa situação, a elaboração da Constituição foi um momento bastante polêmico que envolveu muitas discussões entre os políticos. Considerando essa situação e sentindo-se ameaçado de não ter seus interesses reconhecidos na Constituição, Dom Pedro I ele dissolveu a Assembleia em novembro do mesmo ano e convocou um grupo para elaborar a Constituição sob sua coordenação. No ano seguinte, em 1824, Dom Pedro ele outorgou, ou seja, ele decretou a primeira Constituição do Brasil. Formado então por 176 artigos, esse documento tinha as principais normas para o funcionamento do Estado brasileiro. Ou seja, percebam que a Constituição do Brasil, que deveria garantir direitos e deveres aos seus cidadãos, ela foi elaborada de maneira autoritária por Dom Pedro. Entre os principais pontos da Constituição estão os seguintes: foram estabelecidas as regras para o sistema eleitoral, ou seja, o sistema de eleição, definindo as eleições como censitárias, ou seja, nas eleições só tinham direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis no dinheiro da época. As mulheres não tinham direito ao voto, e o voto ele era feito de maneira indireta. A escravidão foi mantida e o catolicismo foi definido como religião oficial do império, porém sendo permitido o culto de outras religiões dentro de casa. Outra coisa também que foi estabelecida na Constituição foi o Estado ser dividido em 4 poderes. Exatamente. Nós vimos na Revolução Francesa a ideia dos 3 poderes criada por Montesquieu: o executivo, o legislativo e o judiciário. No executivo, que é responsável pela administração do império, o poder exercido pelo imperador, ministros e os presidentes das províncias. Já no legislativo, ele era encarregado de elaborar as leis. Esse poder era exercido pelos membros da Câmara dos Deputados e Senadores. E o poder judiciário, exercido pelos juízes que eram nomeados por Dom Pedro I. Porém, o 4 poder, chamado de poder moderador, ele era exercido por Dom Pedro e dava plena autoridade ao imperador, que podia inclusive vetar decisões de outros poderes. Por exemplo, se uma lei fosse aprovada pelo poder legislativo, ou seja, uma lei aprovada por deputados e senadores, e Dom Pedro não concordasse com essa lei, através do poder moderador, ele poderia vetar essa lei, ou seja, proibir. No fundo, isso significava que, apesar desses 3 poderes, apesar da Constituição, o Brasil funcionava, o Estado brasileiro funcionava com Dom Pedro I com poder extremo, quase em termos absolutos. Em termos de sociedade, durante a Assembleia Constituinte foram debatidos também quais seriam os grupos sociais reconhecidos como cidadãos brasileiros. Afinal, que setores da sociedade teriam seus direitos reconhecidos no novo Estado que estava sendo formado? Foi nesse contexto que se realizaram, então, algumas discussões sobre os povos indígenas. O político José Bonifácio, por exemplo, defendia a ideia de que os povos indígenas deveriam ser integrados à sociedade imperial, ajeitando-se, adaptando-se aos costumes de origem europeia e abandonando suas tradições. Segundo esse político, o governo imperial deveria implantar uma política que civilizasse, entre aspas, os indígenas por meio do trabalho, da educação formal e da prática de ofícios e de casamentos miscigenados. Só assim, segundo ele, seria possível alcançar o devido controle e a integração dessa população ao restante da sociedade. Outros grupos políticos defendiam que o processo de controle deveria ser mais agressivo, sendo necessário, por exemplo, o uso da violência no processo de estabelecimento dos padrões civilizatórios ocidentais aos indígenas. Embora discutidas, essas propostas não fizeram parte da nova Constituição aprovada e imposta por Dom Pedro I. O documento ele cita os povos indígenas, desconsiderando então sua situação como cidadãos de direitos.
Um outro ponto discutido foi em relação à escravidão na sociedade brasileira. Como nós vimos, o primeiro reinado foi um período de reorganização da nossa política. Um outro assunto levantado nas discussões sobre a formação de uma nova Constituição para o Brasil falava justamente sobre a continuação ou não do regime escravista. Nesse contexto, José Bonifácio de Novo apresentou aos políticos um projeto de abolição gradual da escravidão, ou seja, aos poucos. Seu projeto, porém, sofreu forte oposição dos setores agrários ligados aos proprietários de terras que dependiam do regime de mão de obra escrava para manter seus lucros. Em meio a essas discussões, a proposta de Bonifácio foi barrada pelo imperador, que aprovou de modo autoritário a Constituição de 1824, estipulando uma legislação que manteve o regime escravista no Brasil. Os escravizados não receberam direitos políticos e penas e castigos públicos foram mantidos no país. Desse modo, embora a consolidação da independência tenha estabelecido alguns princípios de modernização, a estrutura agrário-escravocrata foi mantida no país. A situação dos escravizados foi marcada pela exploração e pela desumanidade, seria mantida por todo o território imperial. Porém, como veremos nas próximas aulas, quando estudarmos especificamente a escravidão, também vamos conhecer como diversas pessoas lutaram, principalmente personagens negros e negras lutaram contra esse regime escravocrata no Brasil.